Pod Business, o podcast da M-Stort. Doutor Maurílio, a gente falou de palestras, eu acho super importante, e as pessoas vêm aqui e comentam e tal. E depois, o doutor Maurílio falou da educação, que eu acho muito bacana também, as empresas se interessarem pela educação, especialmente a educação empresarial, muito legal. Mas também tem a parte de livros, que também é uma educação empresarial. Quantos livros já temos, Maurílio? 5. Cada um no momento. Foi os livrinhos, os meus livrinhos, foram o primeiro livro que eu fiz, chamava-se Cadernos Internacionais Bamerinos, a época do antigo Bamerinos, faz tempo. O tempo para... Eu tinha 28 anos, quando eu montei o primeiro livro sobre o Mercosul. Bamerinos, na época, estava querendo ser o banco líder em câmbio, atrás do Banco do Brasil, e aí eu recebi uma carta do Bamerinos, na época, pedindo que eu fosse a Curitiba. E aí fui na Vila Áurea, lá em Curitiba, e eles me contrataram para fazer uma série de palestras. Eu fiz palestra até na Serra Pelada, lá no norte, sobre o Mercosul, coisa que eu nem imaginava. E aí, depois nós fizemos o Cadernos Internacionais Bamerinos, e o primeiro livro foi sobre o Mercosul. E eu lancei esse livro, foi lançado esse livro em São Paulo, no Maxud Plaza, que era um hotel, à época, também muito relevante. E depois eu fiz o Mercosul, uma nova realidade para as pessoas e empresas, com o Sebrae do Paraná. Através disso foram 30 mil exemplares que eles distribuíram. Sim. Eu comecei a fazer de novo palestras no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná principalmente, né? O Nordeste. Aí trabalhei com a Sudene também, Superintendente de Desenvolvimento do Nordeste. Também fizemos um caderno sobre o Mercosul e as relações com o Nordeste. Na pandemia, o primeiro livro que eu fiz, independente, foi com o Senac, sobre globalização. Globalização, mitos e verdades, que até esses dias eu estava lendo. Se eu tivesse feito hoje, eu acho que eu não teria a mesma opinião. A mesma opinião. Uma época tem muita visão, assim, ou uma expectativa. Ou uma estimativa, né? É uma estimativa do que tu quer vai ver, acontecer, né? E se falava muito da globalização, e eu fiz uma abordagem sobre isso. E agora, na pandemia, eu fiz o E Agora Como Eu Toco o Meu Negócio, porque foi o desespero que deu em todos, deu em mim também. Como é que nós vamos tocar o nosso negócio a partir da pandemia? Fiz esse livro no meio da pandemia, tive como prefácio um político português. Eu tive a Ordem dos Advogados, não tenho a Ordem dos Advogados em Portugal, que é um convênio que o Brasil tem com Portugal. E o Luiz Eduardo Batalha, que é o fundador do Burger King aqui no Brasil, é um dos que fez o prefácio também, que eu fiquei muito contente. Então, a minha incursão assim, na questão dos livros é bom. E um dado interessante, ver como a gente tem que valorizar. Hoje tem outros meios, mas eu acho que isso nunca se elimina, né? Quando eu fiz o livro do Mercosul, um dia eu recebi um telefonema de um consultor das Nações Unidas, da UNIDO, perguntando se eu tinha interesse em trabalhar em Angola. E eu disse que tinha. Em princípio, aquilo me pegou de surpresa, eu disse que tinha. E aí eu concorri com 2 portugueses. Mas daí tu foi no mapa ali, para onde é que eu vou? Para onde eu vou. E Angola tinha saído da Guerra Civil. Da Guerra Civil do Diamante com o petróleo. E por conta disso eu fui trabalhar em Angola nesse projeto de consultoria, mas fruto dos livros. Eu acho que o livro ele perpetua uma visão, né? E uma empresa de consultoria também tem que ter opinião. Eu acho que é isso que nós traduzimos nesses materiais. Hoje tem outros meios digitais, né? O YouTube, o Instagram, enfim. Mas o livro é um livro, né? Eu só queria saber onde é que ele arruma tempo para escrever e fazer um livro. Olha, é complicado. Eu gosto, né? Sim, eu gosto muito de uma coisa que eu estranho, né, Vlamir? Vocês dois, a gente vem de uma geração do relacionamento, né? Doida. Pessoal, né? E eu a vida inteira investi muito nisso. Eu gosto disso. As palestras proporcionam isso, os livros proporcionam isso. Perfeito. Hoje é tudo muito digital, né? Muito impessoal. E eu acho que isso faz bem até certo ponto, né? Então, tem que ter tempo. Sem dúvida. Maurílio, nosso Pod Business trata muito de negócios,
né? A gente recebe muita visita aqui de empresários, enfim, de empresas. A gente fala muito de negócio. A M-Store está sempre ao lado dessas empresas e a grande curiosidade, qual é o futuro, mano? Vamos para o digital completamente, 100%? O que as empresas agora, nessa tua visão até de escritor de livros aí, qual é a visão de uma empresa hoje? O que ela precisa prestar atenção? Olha, o futuro vai por aqui. Olha, Vladimir, é bem interessante a tua pergunta. Eu vou contar uma situação que houve comigo, que é como era o mercado empresarial. Eu tive 2 passagens muito interessantes com o mesmo empresário. Eu prestei consultoria para uma pessoa chamada Franz Senfter, que era o rei do SPEC italiano. Ele queria comprar uma empresa no Brasil, aí nos contratou para acompanhar. E ele era de uma região da Itália, região norte, no Alto Adige, que eles chamam, que é a região do Tirol, que eles são italianos, mas falam alemão. E eu identifiquei várias empresas para eles poderem comprar aqui no Brasil. Na época ele queria comprar uma empresa de frango, uma indústria de frango. E nós chegamos na Languiru, na época a cooperativa Languiru, que tinha uma unidade de suínos. Quando ele chega na empresa, ele cumprimenta o guarda em alemão. Ele caminha mais 30 metros, cumprimenta a secretária em alemão. Quando ele cumprimentou a terceira pessoa em alemão, ele me disse em italiano: é aqui que eu vou comprar. Por conta dialeto ali, das relações. Nessa época, até bem recentemente, um empresário sentava na frente do outro e se os horóscopos combinassem, dava negócio. Hoje não é assim. Hoje o processo está muito complexo, tem auditoria disso, auditoria daquilo, LGPD, uma série de situações e tal. Aí veio a fase das startups. As empresas, virou uma moda as startups, e se pagava muito por empresas que tinham uma ideia, mas não tinham uma gestão. Eu já percebo que as startups agora já têm que ter uma cabeça sênior dentro dela para que exista essa harmonia entre a ousadia e a experiência. E o mercado. E o mercado. Eu acho que agora é impossível, e a gente mesmo vem crescendo muito também nisso, não conviver com negócios, não existe mais online e offline, são as duas coisas, né? Certo. Então a empresa tem que ter e isso ainda está acontecendo numa fase de transição, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que as empresas são familiares. Aí o fundador ainda é muito presente, né? Sequinado Sué, lá da região de Santa Cruz, que tem grandes empresas lá. Mas essa transição, ela continua vindo. E não dá para perder o legado de quem fez no offline. Ele tem que estar trabalhando com o mundo digital. Eu acho que tem um desafio aí de acertar a mão, mas não dá para renegar tudo que foi feito. E querer viajar só no mundo novo. Não funciona assim. Essa questão do digital, e estamos no mundo digital, mas eu acho interessante que este mundo digital ele traga os valores que nos trouxeram até aqui, né? Ou seja, a credibilidade, a confiabilidade. Hoje a gente tem os compliance, tem todas as LGPDs, todas essas regulamentações aí, e o senhor construiu uma trajetória aí, são mais de 38 anos de estrada, né? E sempre com aquele diferencial da sua network, da sua cadeia de relacionamentos, que foi construída, né, com muita credibilidade, com confiança. Esse mercado de M&As, né, que é de fusões e de aquisições, mesmo nesse mundo digital, a confiança, a credibilidade é fundamental. Desde fazer uma adequada valuation, né, ou seja, a avaliação das empresas, né, e para que se tenha a confiança das duas partes, né, a parte compradora e as potenciais empresas vendedoras. Considerando que aqui no universo do Rio Grande do Sul, mesmo de Santa Catarina, nós temos um número muito grande de empresas familiares com dificuldades de sucessão, que vão ter que procurar um profissional de confiabilidade, né, e com expertise nessa área para ter um resultado eficiente na venda da sua empresa, mantendo inclusive o legado da sua empresa. Muitos dos nossos clientes
muitos, foram poucos, e muitos que não são nossos clientes, mas são amigos que eu tenho, estão no dilema hoje o que fazer com a empresa. Porque a empresa não é vender porque a empresa está quebrada, não. A empresa está muito bem, só que não tem sucessão. Então, assim, algumas têm o problema da sucessão e algumas têm o problema de entender o mercado novo. Eu nunca me esqueço, e as coisas desenvolvendo são muito rápidos, né? Esse é uma outra nuance que tem que se levar em consideração. Há um tempo atrás, nós tínhamos um grande cliente que produzia álbuns de fotografia. O que é álbum de fotografia hoje? Há 10 anos atrás? Nada, porque hoje está tudo no celular. O turismo, fazer as vendas presenciais. Hoje o passageiro o turista escolhe um hotel no celular. Avião. Então, muitas das atividades antigas e novas, elas são impossíveis de ter isso. No valuation, a gente considera muitas vezes, você tem que fazer lá os tais cenários, né? O problema da sucessão é um deles, é bastante sério e acho que merece uma atenção, porque uma coisa também que eu aprendi nos gringos, né? Uma empresa italiana, tudo que tu combina durante a semana muda no galeto de sábado e muda no churrasco de domingo. Familiar ali. Porque a nona, no domingo, põe a mão dela na posição. Isso são as nuances que a gente conhece do nosso estado aqui, né? E tem que entender isso. Sim. Nós conversamos, né, sobre a M-Stort, sobre os negócios, tá? Mas agora a curiosidade do pessoal que está assistindo é uma só. O que faz o Maureenio fora da M-Stort lá? Qual é o teu... Eu sei que tu gosta de vinho, Maureenio, eu sei que tu coleciona lá Eu gosto. Né? Azeite de oliva agora, tu também tá... Eu estou vibrando muito com a região da Campanha, que está fazendo um vinho tinto muito bom. Os brancos do sul estão muito bons. Santa Catarina, a região da Campanha, até um parceiro nosso, está produzindo tempranilhos muito interessantes lá em São Borja. Santa Catarina também, os tais dos mercados aí de vinhos de altitude, né? Pelo que a gente já conversou aí, isso aqui, uma das viagens aí o triângulo dele é vinho, azeite e queijo. Esse triângulo, azeite, ele é apaixonado. A culinária, eu adoro, acho que os azeites gaúchos são muito bons. Nós temos aí Batalha, Serra dos Tapes, Capela de Santana, Viamão ali, o nosso amigo o Renato lá do Pousado do Segredo, tem vinhos muito bons. E a outra coisa que eu gosto muito é corrida, né? Eu gosto de correr na rua, é o meu hobby preferido. As grandes ideias que eu tive na vida foram correndo. Que legal. Isso é uma coisa que me dá muito... Eu gosto muito. Bem sano e corpore sano, né? Mas tem uma outra história também, que o Internacional perdeu um promissor atacante, mas o Rio Grande do Sul e o Brasil ganharam um grande consultor de empresa, grande empreendedor e grande incentivador de tudo isso que a gente viu aqui. Eu não sei se ele era ponta esquerda que nem o avô. O avô jogou no Inter lá, não é o nome do avô? Carlitos. Carlitos jogou no rolo compressor. O rolo compressor. Meu pai jogou lá também, conheceu bem o Carlitos e tal. Mas a gente perdeu realmente. Mas não, ganhamos. A gente não perdeu um jogador, a gente pode ter ganho um consultor. Perfeito. Mas esse é o outro lado, né? Mas eu fazia meus golzinhos, viu? Devagar, né? Sim. Mas agora... Naquela época, os golzinhos eles chamavam tentos. Os tentos. Bacana a corrida, bacana. Está crescendo muito a corrida, meu Deus do céu. Olha o que a gente tem visto aí agora. A Maratona de Porto Alegre aqui, é um evento. 25 mil pessoas inscritas. Meu Deus, é um evento forte. O Corpa. Eu fui lá atrás, quando começou o Corpa, que o Paulinho era presidente. Nós começamos ali no Parcão, o Clube de Corredores de Rua de Porto Alegre, né? Eu nunca terminei uma maratona, nunca tive a força física. A audácia. Mas é que daqui a pouco ele está correndo ali, não, para aí, vou mas as grandes sacadas da minha né? vida foram correndo. Aquela horinha ali é minha, né? Sem dúvida. E ali a gente pensa coisas bem legais. Bacana. Obrigado por te ter aqui, Maureenio, né? A gente estava desde o começo do podcast aqui com vocês, né? É mais uma dica que fica, né? Olha, comecem a correr que vocês vão ter grandes sacadas. Nem sano, incorpore sano. Sim, né? sim. A gente tem que estar para os desafios do dia a dia, que não é fácil para todo empresário que nos acompanha aqui no Pod Business, sabe disso.
que é um estresse, né? Sim. Todo empresário tem ali, final de mês, final de ano, né? Todas as leis sociais, enfim, todos esses compromissos que a gente tem, realmente estar em dia com a cabeça. Tem uma é coisa que maravilhoso. eu acho que assim, ninguém dimensiona muito, mas cada empresa tem toda uma comunidade no seu entorno, Sem né? dúvida. Empresário, a família do empresário, os clientes, os fornecedores, os que trabalham. Os funcionários todos. E tem empresas que são, sem ela, alguns municípios sucumbem. Então, a caneta do empresário tem uma responsabilidade muito grande. Talvez no mundo digital o pessoal não tenha essa dimensão, mas muito ligada, relacionada à indústria, né? Por exemplo, de novo, Santa Cruz, né? Quantas Xalingo, quantas indústrias grandes tem lá, Merco, Xalingo, que a comunidade nasceu ali, né? E vive ali e aquela relação. Então, a necessidade de um esporte eu acho uma coisa muito, muito boa. E obrigado por vocês me convidarem e por estar junto com a gente. Né? A gente, desde o primeiro programa, a gente estava querendo trazer uma. Mas eu vou para São Borja, eu vou para Passo Fundo, eu vou. Pô, a gente conseguiu. Que bom que o nosso Pod Business está no ar, tá tá no ar e tranquilo, crescendo. graças a Deus. Ou ele está na estrada ou está nos aeroportos. Hoje ele está aqui. É verdade. A minha esposa disse que eu conheço todos os pastéis de beira de estrada do Rio Grande do Sul. Daqui até São Borja, pelo menos. Obrigado, Moreno. Adelino Colombo, que tinha também essa alcunha de conhecer todos os pastéis de beira de De estrada. beira de estrada. Ele sabia assim, aonde encontrava o melhor pastel da estrada. Eu li há pouco tempo, não faz bastante tempo, que o Guerrinha, aquele jornalista, dizia que quem inventou o pastel tinha que ganhar o Prêmio Nobel de Gastronomia. A qualquer hora tá pronto ali o lanche. Obrigado, Moreno. Obrigado. Volte sempre aqui no nosso Pod Business para dar essas dicas, né, para o pessoal conhecer um pouco mais, saber dos negócios. Obrigado, Sequinato. Muito obrigado. Prazer te ter aqui também conosco. Pod Business, convido você a se inscrever no nosso canal para saber desse conteúdo e mais o conteúdo dos Business Partners. Excelentes dicas, excelentes conteúdos que você vai ter ali. É só acionar o sininho ali das notificações. Obrigado pela sua audiência até aqui. Pod Business, o podcast da M-Stort.